Vamos, queridos, abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, hoje no capítulo 4. Não há, gente, no universo, a nossa vida, um ser, uma pessoa que seja mais doce, mais gentil, mais amável que a pessoa do Espírito Santo. Tem um livro chamado O Deus Esquecido, se referindo ao Espírito Santo. Se a gente pegar as três pessoas da Trindade Divina, como nós conhecemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, por muitas vezes, negligenciado, esquecido, deixado de lado. A gente fala muito do Pai, a gente fala muito do Filho e, às vezes, nos esquecemos do Deus Espírito Santo, que é essa figura doce que decidiu habitar em nós, habitar naquelas pessoas que são convertidas. A função do Espírito Santo, dentro do que os teólogos consideram, a função do Espírito Santo, inclusive alguns vão dizer que o Espírito Santo é a pessoa materna da Trindade, que ele tem essa função de consolação, de estar presente, de estar junto conosco. Inclusive, uma pessoa só pode vir a Jesus, uma pessoa só pode ser convertida, uma pessoa só pode ser trazida aos pés do Senhor se o Espírito Santo primeiro agir nela. Não adianta nós fazermos movimentos, esse lugar aqui poderia estar cheio, nós poderíamos estar nos reunindo aqui regularmente com esse salão cheio de pessoas, sem a presença do Espírito Santo aqui. Eu não vou dizer que seria tudo em vão, porque a gente serviria de um clube social, serviria de um lugar para a gente conviver, mas não seria uma igreja, não seríamos o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos torna corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos insere dentro do corpo de Cristo. E é Ele também quem sela, quem confirma que nós somos de Jesus. Uma vez que você recebe a Jesus no seu coração, porque o Espírito Santo agiu no seu coração, o Espírito Santo fez com que você quisesse buscar ao Senhor, uma vez que isso acontece, Ele imprime em nós, Ele imprime na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, esse desejo de buscá-lo. Ele imprime essa marca de Deus em nós, de modo que nós jamais nos perderemos por causa do selo. Essa linguagem de nós sermos selados no Espírito Santo é porque antigamente, na época bíblica, quando uma carta era enviada da parte do rei, era posto nessa carta, nesse pergaminho, um selo real, com a marca que identificava o rei através desse selo. Então nós somos essa carta que é selada pelo Espírito Santo, nós temos essa impressão dentro de nós por causa do Espírito Santo. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, lendo a palavra de Deus, isso é obra do Espírito Santo, porque foi Ele quem um dia inspirou os autores bíblicos a escrever o que eles escreveram, e hoje é o Espírito Santo quem nos ilumina para que nós tenhamos conhecimento, sabedoria, para entender o que os autores bíblicos escreveram. Então essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus. E é claro, o Espírito Santo dentro de nós faz crescer em nós um fruto. Todas as pessoas que possuem o Espírito Santo, que têm o Espírito Santo, ou melhor, que são possuídas pelo Espírito Santo, todas essas pessoas têm dentro de si um fruto que ele produz. E Paulo aos Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Esse é o fruto do Espírito. E todos os desenvolvimentos do amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, essas coisas são produzidas em nós pelo Espírito Santo. Estão dentro do fruto do Espírito Santo, que é o amor. Mas nós vamos ler um texto triste aqui, porque ele revela que nós somos tão maus, tão perversos, tão irremediavelmente pecadores, que nós somos capazes de ofender, de entristecer a pessoa mais doce do universo, que é o Espírito Santo. O versículo 30 de Efésios 4 diz:
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Paulo dá uma recomendação para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. É um sinal de que isso é possível. Do contrário, não faria sentido a recomendação. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. O que significa que é possível que nós o entristeçamos. Então, Paulo precisa corrigir a igreja dizendo, não façam isso, gente. Não entristeçam o Espírito Santo. Não ajam de forma que o Espírito Santo, dentro de vocês, o Espírito Santo que cela vocês, não ajam de uma forma que ele se sinta ofendido. Ele é essa pessoa doce e amável que habita em nós, mas nós não podemos fazer isso com essa doce presença dentro de nós, com esse hóspede tão gentil que habita dentro de nós. Nós não podemos entristecê-lo. E o versículo diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Infelizmente, nós somos tão cruéis que nós ainda somos capazes de fazer mal a quem só nos quer o bem, a quem só nos faz o bem. O Espírito Santo a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo que ele seria o nosso consolador. Quer dizer, o Espírito Santo trabalha ativamente em nós naqueles momentos que nós estamos na calamidade, nos momentos onde nós somos talvez menos desejáveis, nos momentos onde a situação está mais difícil. Nessas horas o Espírito Santo se mostra real, fiel e nos consola e nos ajuda. Mas nós somos tão pecadores e tão cruéis que ainda há possibilidade de nós entristecermos o Espírito Santo. E ele, sendo esse hóspede tão gentil dentro de nós, nos orienta, nos próximos 2 versículos aqui que nós vamos ler, o 31 e o 32, nos orienta, pelo menos essa é a percepção que eu tenho aqui, a fazer dentro de nós uma faxina. O convite para nós hoje é que nós façamos uma faxina. Talvez você veio para a reunião para só desfrutar, para cantar, sentar. Aí chega aqui, eu chamo vocês para a gente fazer uma faxina do coração. E vocês sabem que fazer faxina é uma coisa que dá muito trabalho. Lá em casa, por exemplo, quando vai ter uma faxina, a Débora até já ajudou a gente em algumas lá em casa, eu sei que alguma coisa eu vou perder. Porque faxina é dia de jogar coisa fora. Faxina é aquele movimento que você tira as coisas do lugar, tira tudo do lugar, e depois volta as coisas importantes para o lugar. Mas aquilo que não é importante, aquilo que é desnecessário, aquilo que não presta, geralmente é jogado fora. E o Espírito Santo nos convida, Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos convida a fazer uma faxina dentro do nosso coração. Nós somos a casa de Deus, nós somos o lar, a habitação do Espírito Santo de Deus. E para não incomodá-lo com as pudriqueiras que a gente tem dentro de nós, ele nos convida a jogar algumas coisas fora. E é isso que nós vamos meditar para nós entendermos o que nós precisamos jogar fora. O versículo 31 diz, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Olha só, livrem-se. Algumas versões vão dizer, longe de vós, para longe de vocês, se livrem disso. Nessa faxina, o livrem-se quer dizer, isso é para jogar fora. Não é aquele negócio que você finge que vai jogar fora e coloca no quartinho da bagunça. Isso daqui que ele está dizendo é para definitivamente você se livrar disso, é para jogar fora, para lançar para fora de você. Tira do seu coração as coisas que ele vai citar adiante. Tira isso da sua vida. Não dá para a gente conviver o Espírito Santo junto com isso. Nós vamos entristecer o Espírito Santo se nós fizermos isso. Por isso ele está dizendo, se livrem dessas coisas que eu vou dizer adiante. E a primeira coisa que ele diz é, livrem-se do quê? Da amargura. Livrem-se de toda a amargura. Nós vamos perceber aqui um movimento. Paulo está fazendo um movimento daquilo que é interno, o que está dentro do nosso coração, o que não pode ser visível, para aquilo que é
externo. Não sei se vocês perceberam isso na leitura, porque ele diz: livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. São coisas que existem dentro do coração, mas que vão chamando outras, até aquilo se externalizar e ficar evidente para as pessoas que nós estamos irados. A gente vai começar até a gritar, é o que Paulo diz aqui. Então, a primeira coisa que ele fala, livre-se disso, isso é o início. Começa numa região onde não é visível às pessoas. E o nome disso é amargura. A amargura é um ressentimento. Um ressentimento que faz com que nós tenhamos dificuldades de olhar para as pessoas como elas realmente são, porque nós estamos ressentidos. Alguém já disse que a pessoa que guarda ressentimento é como se ela tomasse um veneno para outra pessoa morrer. Porque, na verdade, a maior prejudicada do ressentimento, ou com o ressentimento, é a própria pessoa ressentida. A pessoa amargurada, a pessoa que vive em amargura, é essa pessoa que exprime, que sai dela algo azedo, algo amargo, mas que começa no coração. É uma amargura. Geralmente, não dá para a gente só bater o olho na pessoa e falar, fulano é amargurado. Não dá. Porque a amargura está dentro do coração. Ela não é visível. É uma coisa que ainda não está visível. É esse ressentimento, é essa dor, é o sentimento de que há uma ferida aberta dentro da alma. E a pessoa, uma vez que ela entende que o seu coração tem uma ferida aberta, ela olha para as outras pessoas como potenciais ameaças a ela. Porque qualquer um pode feri-la. Ela está com a ferida aberta. Então ela começa a olhar para as pessoas com quem nós convivemos, que são geralmente as principais vítimas disso. Nós olhamos para as pessoas como ameaças, como pessoas que estão contrárias a nós. E nós começamos a viver uma vida amargurada. E esse é um item, isso é uma coisa que você precisa vasculhar no seu coração e perceber se aí dentro tem algum tipo de amargura. Inclusive, uma das funções do Espírito Santo é fazer com que essa mensagem, as coisas que eu estou falando aqui, elas encontrem eco no seu coração. Hoje de manhã eu estava conversando com meu pai, e ele falando que a palavra de Deus, ela é dita, ela é pregada, e ela é como se fosse uma pizza. Cada pessoa pega uma fatia. Opa, isso aqui foi para mim. E a minha vontade, o meu desejo é que o Espírito Santo faça isso conosco. Que você comece a vasculhar na sua vida, no seu coração, e a fatia que lhe pertencer, você pegue essa fatia, se alimente dela e remova da sua vida aquilo que não provém do Senhor. A primeira coisa é a amargura. Mas depois o apóstolo Paulo segue dizendo, algumas versões vai trazer como cólera. A minha versão diz indignação. A indignação é como se fosse uma fúria apaixonada. Vocês já viram alguém que defende uma causa? Uma pessoa que é apaixonada por alguma coisa, ela defende aquilo, ela luta por aquilo, ela faz da vida dela uma defesa pela sua causa. E na maioria das vezes são coisas boas. É alguém que vai lutar pela preservação ambiental, é uma pessoa que vai lutar por direitos humanos. A pessoa defende uma causa e ela faz a vida dela para defender aquela causa. A pessoa indignada, o indignado que diz aqui, é a pessoa que tem essa indignação, ela tem uma causa na vida dela. E a causa da vida dela é descobrir ou apontar as pessoas que são as responsáveis pela infelicidade dela. Essa é a causa. É olhar para o lado e tentar identificar por que ela é infeliz. E ela procura a resposta disso olhando para o lado. Eu sou infeliz por causa de vocês. Se vocês não estivessem aqui, eu não teria a infelicidade que eu tenho hoje. A minha infelicidade é por causa da Mariana. Ela me faz infeliz.
Eu começo a tentar olhar por que eu tenho essa amargura dentro do meu peito, por que eu tenho essa amargura, por que eu sou uma pessoa amarga dentro da minha alma. E eu tento identificar nos outros, externamente, qual é o sentido, a razão da minha amargura. Isso se torna uma indignação. Essa indignação, ela vai gerar uma reivindicação. Não sei se vocês já participaram de greve. Eu já participei de greve em alguns momentos. E toda greve ela é gerada quando há um senso de direitos que não são cumpridos, que não são obedecidos. Então, quando eu, no meu segmento de trabalho, eu percebo que o meu empregador está faltando comigo nos direitos mais essenciais, quando eu vejo que está faltando os meus direitos básicos, então eu, junto com a minha categoria, nós entramos em greve. Porque a greve é uma reivindicação de direitos. Eu mereço isso. E isso está sendo negado para mim. Então eu vou reivindicar uma coisa que me é de direito. A pessoa indignada, ela tem esse senso de reivindicação. Ela entende que ela merece das outras pessoas ou da outra pessoa, ela merece do marido, da esposa, ela merece do filho, do pai, dos amigos, dos irmãos. Ela merece algo que ela não está encontrando. Então ela começa a ficar indignada porque ela não está recebendo o que ela esperava receber dessa pessoa. A indignação, ela é o contrário do que Jesus diz no Sermão do Monte, dizendo que bem-aventurados seriam os mansos. O que é a pessoa mansa? E mansidão, inclusive, é uma das características do amor, que é o fruto do Espírito. O que é uma pessoa mansa? É a pessoa que não possui reivindicação. É a pessoa que olha para si mesma e entende: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou fruto da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Se Deus não tem misericórdia sobre mim e não derrama graça sobre mim, eu não seria nada e nem ninguém. Então, tudo que as pessoas fazem contra mim, na verdade, é justo. E se há alguma injustiça aí, é porque elas não me dão tudo o que eu mereço, porque eu mereço muito pior do que o que as pessoas fazem comigo. Mas eu sou agraciado por Deus, então eu não vou revidar nada que fazem comigo, porque afinal de contas eu sou bem pior do que as pessoas pensam que eu sou. Então se falaram mal de mim, falaram pouco, porque eu sou pior do que o que eles falaram de mim. Isso é o manso, é a pessoa que entende quem é, que sabe quem é diante de Deus e sabe que não tem reivindicação. Ela não tem reivindicação com ninguém. Agora, o indignado, esse tem reivindicação. Esse olha as pessoas de cima para baixo e acha que as pessoas têm que lhe tratar com a devida honra, porque geralmente ela olha as pessoas de cima para baixo. E o Espírito Santo nos orienta a nos livrarmos dessa indignação que olha as pessoas com um olhar maligno. Essa reivindicação, essa indignação, ela gera ou ela chama para junto dela uma outra coisa, que é a ira. A outra coisa que Paulo orienta, que nós nos livremos dela, é a ira. E a ira é o fruto visível da amargura. Sim, a amargura que estava escondida no coração, que começou a dar sinais com a nossa indignação, agora ela aparece de modo visível através da ira. E diferente do que a gente às vezes imagina que uma pessoa irada é uma pessoa que está nervosa, espumando pela boca de tanto nervo. A ira, como é dita aqui, é um ódio silencioso. É, às vezes, um tratar indiferente. Aquela amargura, aquela indignação, ela meio que se solidificou. Então, agora, eu trato a pessoa, por padrão, com indiferença. Já é visível, você já consegue aferir, você já consegue perceber que a pessoa é diferente com você, porque aquilo já se transformou em ira, aquilo já se tornou externo. E geralmente a ira, ela é um estado de espírito onde você já identificou a razão da sua amargura. Então você olha para alguém da sua família, alguém do seu trabalho,
um amigo ou ex-amigo, no caso, você olha para a pessoa e você já identifica nela a responsável pela sua infelicidade. Ah, é essa pessoa aqui. É esse grupo aqui. São essas pessoas aqui. Essas pessoas aqui, eu sou indignado contra elas. Eu odeio essas pessoas. Já há um alvo claro da sua indignação e você manifesta para essas pessoas a sua ira, a sua hostilidade. Aquilo começa a se materializar em hostilidade. Já viu aquelas pessoas que não conseguem se relacionar bem e que o relacionamento é só hostil o tempo todo? Você vai conversar com a pessoa, você recebe uma hostilidade. A pessoa vem conversar com você, você dá nela com hostilidade. E vira uma troca de farpas constante, o tempo todo. Vira essa troca de hostilidade. É isso aqui. Já chegou na ira, já está visível. E a partir da ira, aí vem o que o apóstolo Paulo diz aqui, chama na NVI de gritaria. Tira de vocês a amargura, tire de vocês a indignação, a ira, e aí ele é muito específico numa característica, a gritaria. É interessante como o Espírito Santo ele não se sente bem com gritaria. E aqui eu não estou falando de uma pessoa que fala alto, né? Não é simplesmente isso, a pessoa que naturalmente fala alto. Ou quando nós estamos, sei lá, vendo um jogo de Copa do Mundo e a gente está comemorando e gritando, não está falando disso. Essas coisas que Paulo está dizendo aqui, ele está falando no campo das relações. Então a pessoa amargurada, a pessoa indignada, a pessoa irada, isso vai gerar uma gritaria. Isso vai gerar uma postura. A ira vai se tornar uma coisa tão insustentável que vai começar a ficar audível. As pessoas vão começar a gritar. E queridos, eu não sei se vocês já estudaram isso, acredito que sim, mas Deus, Ele comunica a nós, os teólogos vão dizer que Deus comunica a nós alguns dos seus atributos. Por exemplo, o amor. Nós temos capacidade de amar. Por que nós amamos? Nós amamos porque Deus possibilitou, Ele deu um pouco de si para nós. Ele comunicou o atributo do amor a nós. Então, nós conseguimos amar assim como Deus ama. Outro atributo que Deus comunica a nós, que Deus permite que a gente sinta, é o ódio. Você já teve ódio? Deus odeia também. Deus odeia o pecado, por exemplo. E Ele comunica esse atributo a nós. Nós também temos a condição de odiar. Nós também temos essa condição. Mas uma das coisas que Deus comunica ao ser humano, a todos, é a racionalidade. A habilidade de refletir sobre algo, de analisar as coisas. A habilidade de ponderar, de parar diante de uma situação e calcular, entender, analisar. Isso é o raciocínio, é a racionalidade. Deus tem razões, Deus pensa no que faz. Deus analisa situações e Ele permitiu que nós também tenhamos isso. Nós somos seres racionais. Mas, a partir do momento que nós começamos a gritar, isso já é uma mostra clara de uma desumanização. O ser humano é racional. O ser humano foi feito para conversar. Foi feito para debater ideias, para entrar em confrontos onde um fala, o outro responde, aí fala, argumenta e resolve. Mas a partir do momento que nós começamos a apelar para os gritos, e geralmente, na sequência que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esses gritos são gritos que já começam a ter ofensa nesses gritos. Porque ele é um grito que é fruto de um coração amargurado, indignado, de uma ira presente, que começa a gerar gritaria. E a gritaria é aquilo, é a mostra de que nós, ao invés de andarmos e lidarmos com as situações como seres humanos, nós viramos bicho. Nós somos como aqueles bichos do Discovery Channel, que os bichos ganham o território por causa do canto, porque cantou mais alto, porque gritou mais alto, porque fez um som mais alto que os outros. Nós nos animalizamos quando nós começamos a gritar numa discussão. E o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele diz, gente, não pega bem entre vocês
gritaria. E a gritaria chama uma companheira, chama mais gente, que é, algumas versões vão dizer calúnia, outras vão dizer blasfêmia. Essa blasfêmia aqui não é uma blasfêmia contra Deus. Aqui está falando de uma blasfêmia contra o outro. Quando nós perdemos o controle e começamos a machucar propositadamente o outro. É uma calúnia. Você começa a falar mal do outro. E às vezes isso é até pensado. Não tem nada, gente, que seja mais precioso para nós do que o nosso nome. O nome que nós recebemos desde criança, o nome é o mais valioso que nós temos. Quando você pega o nome de um irmão seu, de uma irmã sua, de um amigo, de uma amiga, de um parente, quando você pega propositadamente essa pessoa, o nome dela, e difama ela, você mente a respeito dela, você olha para essa pessoa e existe uma intenção maléfica por trás, maldosa por trás, porque você quer difamar ela, você está falando mal dela. É isso que Paulo está dizendo, que isso tem que ficar longe de nós. Isso tem que ser eliminado da nossa vida e do nosso coração. E às vezes nós fazemos isso, gente. Às vezes nós difamamos as pessoas, não inventando uma mentira, não mentindo de forma descarada para alguém, mas às vezes nós caluniamos, nós blasfemamos contra alguém quando nós pensamos uma característica da pessoa ou aquilo que a gente acha um defeito dela. A gente olha para a pessoa e pensa, essa pessoa tem esse defeito. Aí você pinça o defeito da pessoa e absolutiza a pessoa a partir desse defeito dela, desse problema dela. Às vezes, uma situação que ocorreu na pessoa, na vida, você pega aquilo e você taxa a pessoa a partir de uma situação que aconteceu com ela. Ah, não confia no fulano não, não confia na fulana não. Por quê? Ah, diz que ela anda roubando em supermercado. Mesmo? Mesmo. Aí você vai saber a história. Um dia, quando ela era criança, ela roubou uma bala no supermercado. Mas aí eu propositadamente pinço uma situação da vida da pessoa e faço dessa situação o todo dela. Eu elimino a complexidade da pessoa, eu elimino as potencialidades da pessoa, as características boas da pessoa. Não me preocupo com isso. Mas por causa de um problema, um defeito, uma época da vida da pessoa, eu difamo ela. Ó, isso aí é uma vagabunda. Não presta não, viu? Cuidado. Cuidado com essa pessoa. Cuidado com esse cara. Não vale nada. Ah, por quê? Aí você vai ver, a base é por causa de uma situação que aconteceu. A gente taxa, difama, depreda, acaba com a reputação da pessoa, assassina a reputação da pessoa por causa de uma situação. Então, nós temos que manter longe de nós essa maldade. Por isso Paulo vai dizer, bem como toda maldade, essa forma perversa de agir, essa forma maléfica e danosa como eu olho para as pessoas, como eu olho para um irmão, para uma irmã, querendo acabar com ela, isso, essa maldade, ela não pode existir no nosso coração. Essas coisas, o apóstolo Paulo diz que nós devemos jogar fora. Essas coisas, ele diz que nós devemos nos livrar delas. Mas, como toda boa faxina, nós jogamos fora essas coisas, mas agora o ambiente ficou vazio. Nós temos que colocar coisa no lugar. E a Bíblia tem muito disso, de nos ensinar através de coisas negativas, por exemplo, não façam isso. E depois vem uma instrução positiva, agora façam isso. É o que Paulo vai fazer. Primeiro ele nos orienta a tirar essas coisas do nosso coração, e agora ele diz com o que nós devemos preencher o nosso coração a partir do versículo 32. O 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Primeira coisa que Paulo vai dizer é, sejam bondosos. Nós precisamos ser bondosos, gente. O que é ser bondoso? É você olhar para a pessoa com um olhar que não
investiga, que não quer tirar da pessoa, extrair da pessoa a maldade dela, o problema dela. Nós olhamos para a pessoa tentando encontrar as qualidades da pessoa. Nós olhamos uns para os outros não reparando os defeitos uns dos outros, mas nós olhamos aquilo que nos torna um. Nós olhamos para as pessoas procurando encontrar Cristo nas pessoas. E diferente da indignação, diferente da amargura que quer encontrar nas pessoas a razão da minha infelicidade, eu busco encontrar nas pessoas como eu posso abençoá-las, como eu posso ser útil para elas. Eu sou bondoso. Eu procuro agir de forma boa com as pessoas, sem tentar encontrar nelas o tempo todo a maldade, sem ter essa disposição no coração de esperar sempre o mal da pessoa. Por exemplo, o Zé Carlos fala algo comigo. Eu tenho duas opções. Ou eu posso pensar, eu acho que o Zé Carlos me ofendeu, e ir para casa já pensando o pior dele. Não, provavelmente ele me ofendeu, do jeito que ele falou, a entonação da voz dele, foi um jeitinho, tinha um tonzinho de ofensa, com certeza ele quis me ofender, com certeza ele quis me magoar. E eu vou com meu coração ressentido, magoado para casa. Ou eu posso, diante de uma situação como essa, olhar para ele, ir até ele e falar assim, meu irmão, aquele negócio que você falou comigo ali aquela hora, eu não entendi muito bem, você pode me explicar? E ele vai ter a chance de explicar. E na maioria dos casos, a pessoa não quis nos ofender. A pessoa pode ter falado mal, ela pode ter se expressado mal, ou nós não entendemos direito o que ela quis dizer. É você dar a chance da pessoa se explicar, nós sermos bondosos. Agora, nível easy, nível fácil de bondade, é eu olhar para vocês aqui e tentar extrair de vocês a bondade. Vocês fazem algo comigo e eu vou até vocês, ô meu irmão, vamos conversar aqui? O que aconteceu? Foi aquilo mesmo que você quis dizer? Esse é o nível fácil, com as outras pessoas, eu ser bondoso com os de fora. Qual é o nível hard da bondade? O nível difícil? É eu ser bondoso com a Mariana. É eu ser bondoso com as pessoas que convivem comigo. As pessoas que eu já conheço a maldade delas. Aí é difícil ser bondoso. Porque geralmente dessas pessoas eu já fico esperando a hostilidade, a maldade. Ah, ela falou isso comigo, foi para me implicar. Ah, ela falou isso comigo porque ela sabe que eu não gosto disso, aí ela foi e falou. Eu já espero o mal. E Deus me chama para eu ser bondoso. Inclusive nessas situações. Bondoso e compassivo. O compassivo é aquele que se compadece, é aquele que tem misericórdia. É aquele que olha para os outros, e nesse exemplo que eu dei, mesmo que o Zé Carlos tenha me ferido, ele realmente quis me magoar. Mas depois isso passa e ele me pede perdão. E eu falo para ele, não, tá tudo bem. Tá tudo beleza, eu te perdoo. Por quê? Porque eu tenho um coração misericordioso. Isso pode acontecer quando a pessoa vai falhar com você. Nós somos uma comunidade de pecadores, gente. Nós vamos convivendo muito tempo, e o que vai acontecer? Quanto mais nós convivemos, mais vai ficar claro os nossos defeitos. Quanto mais nós convivermos, mais nítida vai ficar nossas debilidades, nossas dificuldades. E nesses momentos que as dificuldades aparecerem, nos momentos que, por causa do convívio, por causa da nossa dinâmica, por causa da nossa amizade, nos momentos que os meus defeitos ficarem claros para vocês, eu espero que vocês sejam compassivos comigo, que vocês tenham misericórdia de mim. E nos momentos que os defeitos de vocês ficarem evidentes para nós, que a gente não saia difamando e falando mal da pessoa a partir do defeito dela, mas que a gente seja compassivo com essa pessoa, que a gente seja misericordioso com essa pessoa. E Paulo vai dizer, perdoando-se mutuamente. Nós nos perdoamos, eu te perdoo, porque eu também preciso do seu perdão. Precisa ser um perdão mútuo. Nós somos
imperfeitos. Então vai acontecer momentos onde eu vou precisar do seu perdão, você vai me perdoar, e você vai precisar do meu perdão e eu vou te perdoar. Essa é a dinâmica do reino de Deus e é para isso que o Senhor nos chama. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. E aqui eu termino dizendo, nós não apenas devemos perdoar porque Deus nos perdoou. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. E às vezes você pensa, mas será que Deus me perdoou muito? Deus nos perdoou, mesmo nós sendo cheios de pecado. A Bíblia diz que nós pecamos com aquilo que nós falamos. Tem muita coisa que a gente fala que desagrada a Deus e isso é pecado. A Bíblia diz que nós pecamos com ações, com a forma como nós agimos em determinadas circunstâncias e algumas até foram exemplificadas aqui. A Bíblia diz que nós pecamos com os nossos pensamentos. Vocês já pensaram o quanto nós pensamos por dia? Alguns especialistas vão dizer que passam na nossa cabeça cerca de 10 mil pensamentos por dia. Todos esses pensamentos que passam, 10 mil pensamentos na nossa cabeça, todos eles são santos, são coisas puras, amáveis, ou tem alguma coisa pecaminosa que passa nessa cabecinha nossa. Nós pecamos de acordo com a Bíblia quando nós deixamos de fazer o que é correto, ou seja, quando nós pecamos por omissão. E nesses casos, nós desagradamos a Deus e ofendemos o Espírito Santo de Deus. Deus nos perdoou disso tudo, de tantos pecados que nós temos. A única coisa que Ele nos pede é que nós façamos isso numa escala bem menor com o nosso irmão. Para que nós perdoemos numa escala bem menor. As nossas ofensas a Deus são muito maiores do que as ofensas dos nossos irmãos para conosco. E Ele nos orienta a colocarmos no nosso coração a bondade, a compassividade e o perdão. Que isso possa fazer parte das nossas relações, para que nós jamais entristeçamos o Espírito Santo, que é essa pessoa que nos guia, que nos orienta. Vamos orar? Porque mais do que mandar a gente se livrar das coisas, o Espírito Santo, Ele nos ajuda a nos livrar das coisas que não o agradam. E Ele nos ajuda a colocar no lugar as coisas que nós precisamos. Ele é poderoso para isso. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com a nossa vida aberta, Senhor. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos falhos, pequenos, dependentes do Senhor, dependentes da Sua glória. Sabemos que temos pecado e tantas vezes, Senhor, nosso coração está cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de ódio, rancor, ira. Quantas vezes isso se extrapola para fora de nós em forma de gritaria, em forma de maus tratos, de palavras malditas. E nós pedimos ao Senhor perdão porque somos pecadores e acabamos falhando. Mas de forma alguma nós queremos ter um padrão de vida onde o Senhor, Espírito Santo, é constantemente ofendido, onde o Senhor é ferido pelas nossas atitudes. Nós queremos exaltá-lo, nós queremos enaltecê-lo, nós queremos que a nossa comunhão com o Senhor seja a melhor possível. Que o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir ao arrependimento, nos levar à consciência de pecado, de justiça, de juízo, para que possamos nos arrepender. Ajude-nos, Senhor, a nos livrar daquilo que te ofende e a trazer para dentro de nós essas atitudes que são boas, agradáveis e que ajudam o corpo de Cristo. É o que nós pedimos, em seu nome, Jesus. Amém.